Olá, meu nome é Stephanie, estou aqui juntamente com o meu grupo. Nós somos o segundo RH e vamos apresentar sobre os imigrantes no mercado de trabalho. A imigração no Brasil começou em 1530, com a chegada dos portugueses, que eles então chegaram para dominar o território e com isso eles trouxeram os escravos e colocaram eles para trabalhar em atividades agrícolas, mineração e tudo mais. A mão de obra escrava ela gerava muito dinheiro na época. Bem, vamos entender mais por que os imigrantes vieram para o Brasil. Então, em 1808 foi a abertura dos portos que possibilitou a entrada dos portugueses para o Brasil. E em 1888 foi a abolição da escravatura, onde muitos fazendeiros eles não queriam pagar mais a obra de mão escrava. Então, eles acabaram preferindo o imigrante europeu. E com isso, o governo brasileiro ele fez várias campanhas apoiando essa situação, essa causa. Bem, aqui vão as primeiras nacionalidades que habitaram o Brasil. Bem, primeiramente foram os portugueses, que chegaram para expandir matrimônio, administrativo e tudo mais, territórios coloniais. E também chegaram os suíços, que por falta de território na Suíça, cerca de 2.000 pessoas imigraram para o país entre 1818 e 1820. E também tiveram os alemães, que em 1824 se formou a primeira colônia alemã na cidade de São Paulo. E também tiveram os italianos, que os primeiros imigrantes italianos chegaram no Brasil em 1870, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais e Espírito Santo. Também tiveram os japoneses, que hoje em dia é a maior colônia japonesa que existe aqui no Brasil, que eles chegaram aqui em 1908, em São Paulo, para trabalhar nas lavouras de café. E também tiveram os espanhóis, que entre 1884 e 1959, mais de 680 mil espanhóis migraram para o Brasil. Bem, vamos analisar agora como estão os imigrantes atualmente no Brasil. Bem, de acordo com o relatório anual do Observatório das Migrações Internacionais, que foi lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, foi registrado no Brasil de 2010 a 2018 774 mil imigrantes refugiados, considerados todos amparos legais, haitianos e venezuelanos, que hoje em dia são as nacionalidades mais registradas aqui no Brasil. O nome completo é Leia Bangu. Estou a vir do Congo Democrático. A vida era mais ou menos. Trabalhava como motorista. Depois, essa cena de política como nosso dirigente tem muita coisa. Quando você reclama uma coisa, ele também pretende fazer outra coisa. Depois nós fugimos. Estamos aqui em Brasil quase há um mês. Por enquanto, mais ou menos, porque a gente ainda não faz nada. Estamos aqui à espera de ligação, da chamada, emprego. É uma coisa que eu gostei aqui, oportunidade de estudar. Também preciso de estudar. Estudar, melhorar o estudo. É isso que eu quero. Com o tempo, nós vamos se organizar, porque a maioria são nossos conterrâneos que estão aqui. Então tem que tentar de começar a fazer uma coisa. A música que nós estávamos a tocar é língua nacional do Congo, chama-se Lingala. Então a música é só louvar o Deus, falando Deus como Deus é bom, Deus é maravilha. É a música que nós cantamos. Meu nome é Maiane e eu vou falar um pouco da Lei de Imigração. A Lei número 13.445, de 24 de maio de 2017, vai disponibilizar os direitos e deveres do imigrante e visitante aqui no Brasil, regulando a sua entrada
estada e saída do país, estabelecendo também princípios e diretrizes de políticas públicas para o imigrante aqui no Brasil. Para fins desta lei, considera-se imigrante, pessoa nacional de outro país que vem para trabalhar ou residir temporariamente ou definitivamente aqui no Brasil, residente fronteiriço, pessoa nacional de país vizinho que faz fronteira com o país ou reside em municípios fronteiriços ao Brasil. Visitante, pessoa nacional de outro país que vem ao Brasil para ficar por pouco tempo, ou seja, curta duração. Apátrida, pessoa que não seja considerada nacional por nenhum estado. Agora eu vou falar sobre as 3 pastas governamentais responsáveis pela entrada de imigrantes e a documentação do imigrante aqui no Brasil. O primeiro é o CONER, Comitê Nacional para os Refugiados, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que delibera sobre a condição do refugiado no Brasil. Segundo, Polícia Federal, que é uma instituição policial brasileira, subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Federal vai ficar responsável por obter o passaporte, prorrogar a estada do imigrante aqui no Brasil, a Carteira Nacional Migratória, obter autorização de residência, entre outros. Terceiro, o Ministério das Relações Exteriores, que é um órgão vinculado ao Poder Executivo. O Ministério das Relações Exteriores vai ficar responsável pela emissão dos vistos de visita, visto temporário, visto diplomático, visto de cortesia e visto oficial. De acordo com o artigo 3 da Lei de Imigração, os princípios e diretrizes da política migratória brasileira são universabilidade, invisibilidade e interdependência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação, igualdade de tratamento e oportunidades ao imigrante e a seus familiares, acesso igualitário do imigrante a serviços, programas, benefícios sociais, à educação, à moradia, ao trabalho e assistência jurídica integral. De acordo com o artigo 4 da Lei de Imigração, é garantido ao imigrante em território nacional direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, direito e liberdades civis, culturais e econômicas, direito do imigrante de ser informado sobre as garantias que lhe são asseguradas para fins da regularização migratória, direito à isenção das taxas de que trata esta lei, mediante declaração de hipossuficiência ou declaração de pobreza. O imigrante tem direito de sair, de reingressar e permanecer em território nacional, mesmo enquanto pendente o pedido de autorização de residência ou prorrogação da sua estada no país. Oi, meu nome é Gabriel Tavares, eu sou do segundo Recursos Humanos da ETEC. Eu vim falar um pouco para vocês sobre o visto de imigração. No artigo 6 está especificando bem sobre o visto e eu vou dar um breve resumo sobre ele. O imigrante tem que se deslocar para o consulado geral, simples e vice-consulados. O visto é um documento feito pelo imigrante para que ele possa ter acesso ao país. Os tipos de visto são os de visita, temporário, os diplomático, oficial e de cortesia. No artigo 13 está especificando todos os vistos e qual a função deles, mas eu vou falar um pouco sobre os mais comuns porque é o que mais chamou a atenção para entrada no Brasil ou então entrada em outros países. Claro que a legislação não é a mesma, porém tem algumas coisas parecidas. O visto de visita ele é entregue aos turistas, comerciantes, entre outras pessoas que só tenham a intenção de passar alguns dias, que seja breve a sua passagem no país. E já o visto temporário, ele é feito para pesquisas, estudos, tratamento de saúde, acolhida humanitária, prática de atividade religiosa e entre outros.
mas que também sua passagem seja temporária no país. O Brasil, ele dá o visto de viagem para a entrada dele e permanência no Brasil de 90 dias concedidos na entrada e 90 dias concedidos na saída dele, totalizando assim 180 dias por ano que o estrangeiro pode ficar aqui apenas com esses 2 vistos. Boa noite, meu nome é Joselice. Desde 21 de novembro de 2017 está em vigor a nova lei, a Lei de Imigração, número 13.445, de maio de 2017. Os venezuelanos e haitianos têm destaques no mercado de trabalho formal. São Paulo é o estado que mais absorve essa mão de obra, apesar do crescimento ao longo de 2010 a 2018. A imigração de trabalhadores formais caiu. A falta de qualificação profissional cresceu e dificulta ainda mais o imigrante que busca oportunidades. Os especialistas dizem que investir em educação é essencial para concorrer no mercado de trabalho atual. Em 2017 e 2018, os imigrantes com vínculos formais ocupavam inicialmente vagas nos setores de produções, de bens e serviços industriais, seguido pelos setores de serviços, vendedores, comércio em lojas, padarias. Hoje está mais complicado. Atualmente, muitos não têm empregos formais, trabalham como Ubers também, que já é um pouco mais formais, mas a maioria dos imigrantes trabalham como vendedores ambulantes, não tem carteira assinada e não tem visto para ficar no Brasil. Vamos falar também um pouco sobre o desafio dos imigrantes no Brasil. É notório que o fluxo de imigração do país gerou uma demanda de infraestrutura que evidencia a ineficiência do Estado brasileiro em acolher essas pessoas de maneira digna e sistemática. Apesar da facilitação jurídica para a regularização de estrangeiros no país, ainda é sentida a falta de instrumentos de integração social para promover o acolhimento. A maioria da população não domina outro idioma que não seja o português. Por isso, existe dificuldade com a socialização, isenção social e a aplicação de políticas públicas aos imigrantes. Mas a principal dificuldade enfrentada por refugiados no Brasil é o acolhimento. Deixar seu país de origem, cultura, casa, trabalho, amigos e familiares é uma situação por si capaz de gerar sofrimento mental e prejuízos à saúde psicológicas. Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique, eu faço parte do segundo semestre de Recursos Humanos da ETEC Cidade Tiradentes e agora estarei apresentando sobre os desafios dos imigrantes no Brasil. Bom, primeiro irei falar sobre o preconceito. Mas o que é preconceito? O preconceito nada mais é do que o ato de julgar algo ou alguém antes de conhecer. Por isso a palavra pré-conceito. Este preconceito pode acontecer de diversas formas, como cor da pele, religião, país ou cidade de origem, aparência física, gênero, sexualidade e entre outros. Um exemplo muito famoso que acontece entre os imigrantes, na verdade com os imigrantes, né, é aquele que todo mundo já deve ter ouvido entre seus parentes ou amigos, que o imigrante vem para o Brasil para roubar os nossos empregos ou as nossas oportunidades. Né? A gente sempre ouve as pessoas falando isso. Já não tem trabalho para os brasileiros, ainda tem que dar trabalho para aqueles que vêm de fora. E infelizmente, a gente ainda acaba ouvindo isso, que realmente sim é um preconceito.
Um desses preconceitos que acontece muito com os imigrantes é o racismo, pelo fato de muitos dos imigrantes que vêm para cá ou é do continente africano ou é do Oriente Médio. Sendo assim, muitos deles sofrem racismo aqui no Brasil. Não só no Brasil, mas em diversos outros países, não é mesmo, pessoal? E o que é o racismo? O racismo nada mais é que a manifestação de um preconceito racial que ocorre em situações em que uma das raças foi historicamente considerada inferior à outra. Um exemplo claro disso são as pessoas negras, que por muito tempo, muitos séculos aí, foi escravizada e torturada, principalmente pelas colônias portuguesas e espanholas. Bom, outro preconceito que acontece muito com os imigrantes é a xenofobia. Mas afinal, o que é xenofobia? Xenofobia é uma forma de discriminação social e significa repulsa a pessoas ou coisas estrangeiras, né? Um exemplo muito claro disso é quando há uma recusa de vaga de emprego por uma pessoa devidamente qualificada para aquela vaga, porém ela não é contratada apenas pelo fato de ser imigrante, por conta de suas culturas, por conta de sua origem. E apesar de estar na lei número 13.445 de maio de 2017, a não aceitação, a xenofobia, ao racismo e qualquer forma de discriminação, infelizmente isso ainda é recorrente, isso ainda acontece, não só no Brasil, mas também em outros países. Bom, outro obstáculo muito grande para os imigrantes é a inserção no mercado de trabalho. E por que isso é um obstáculo tão grande? Bom, é simples, pela falta de regularização de muitos imigrantes aqui no Brasil. Mas por que essa regularização é tão difícil? Bom, para um imigrante ser regularizado aqui no Brasil, ele tem que tirar muitas documentações. Porém, essas documentações, elas não são tiradas apenas em um órgão. Ela tem que ser tirada em diversos órgãos, como o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiados, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. E isso é uma burocracia muito grande, pelo fato de que esses documentos demoram cerca de 6 meses ou mais para chegar, criando assim um obstáculo muito grande para os imigrantes entrarem no mercado de trabalho. Além dos diversos órgãos, algumas documentações são muito custosas para os imigrantes. Bom, é o caso da exigência de antecedentes criminais nos países de origem e das certidões negativas criminais em todos os estados onde a pessoa morou no Brasil. Ou seja, se você é um imigrante no Brasil, você precisa de todos os seus antecedentes criminais do seu país de origem. Mesmo que ele esteja em uma guerra civil, mesmo que esteja tendo problemas políticos ou sociais lá, você precisa ter os antecedentes. Por isso é algo muito custoso para os imigrantes aqui no Brasil. Outra coisa muito custosa é as certidões negativas criminais em todos os estados onde a pessoa passou pelo Brasil. Ou seja, se eu morei no Mato Grosso do Sul, se eu morei no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e atualmente eu moro em São Paulo, eu preciso dos meus antecedentes criminais de todos os estados onde eu passei pelo Brasil. E isso, infelizmente, é algo muito burocrático, é algo muito demorado e acaba prejudicando o imigrante que vem para cá em busca de uma oportunidade de emprego e de uma vida digna, né? Outra coisa, o atendimento nos órgãos públicos também é apontado pelos imigrantes como um problema. Por quê? Alguns órgãos, estados, servidores, eles acabam não esclarecendo informações sobre os processos de regularização. Se o processo está andando, como que está o processo, o que está acontecendo, e isso acaba fazendo com que os processos não andem.
acaba fazendo com que os processos não indo para frente, criando assim um obstáculo muito grande para os imigrantes. Bom, agora eu irei falar sobre a situação dos imigrantes na pandemia. Se para nós, brasileiros, que moramos aqui e não estamos em situação de imigração aqui no país, já foi algo muito difícil enfrentar essa pandemia e ainda está sendo muito difícil viver nessa pandemia, imagine para os imigrantes. Um ponto crucial para entender a situação dos imigrantes aqui no nosso país é o acesso à saúde. Bom, nós iremos primeiro começar falando sobre o Sistema Único de Saúde, o SUS. Muitos dos imigrantes acabam não recorrendo ao SUS por terem medo de sofrerem sanções ou serem deportados, porque muitos dos imigrantes são irregularizados, são indocumentados. E aí, muitos, principalmente nessa pandemia e em outros momentos de sua vida, não recorrem ao SUS por este fator também. Um outro fator que entra no acesso à saúde é a questão da língua. Muitos dos imigrantes que vêm para cá, a maioria fala inglês. E o SUS não tem uma estrutura preparada para isso. O brasileiro, ele geralmente só fala uma língua, que é a língua portuguesa. E ele não tem o costume de ir atrás de outras línguas para aprender. Sendo assim, quando um imigrante chega num posto de saúde do SUS, geralmente ele não consegue ser atendido porque as pessoas não conseguem entender o que eles estão dizendo. Sendo assim, não conseguem entender as suas dores, suas angústias, suas preocupações, acaba criando uma barreira muito grande para os imigrantes nesse quesito. Bom, no dia 15 de maio deste ano, foi proposto pela bancada do PSOL, na Câmara dos Deputados, um projeto de lei de emergência que regulamentaria todos os imigrantes indocumentados ou que estejam em processo de regularização aqui no país. Essa lei seria válida para todos os imigrantes que estejam no país até o dia que essa lei fosse promulgada. E esse projeto de lei foi criado exatamente com a intenção de conter o avanço do coronavírus. Porém, infelizmente, esse projeto não foi para frente, não foi mais discutido e não entrou em vigor. Outro ponto muito importante aqui agora, não só para os imigrantes, mas especialmente para os imigrantes, foi a falta de emprego. Nós vimos nos noticiários, assim, quando a pandemia estourou, que muitas pessoas perderam seus empregos ou tiveram seus contratos suspendidos, e isso também aconteceu com os imigrantes. Muitos dos imigrantes que trabalhavam em trabalhos formais, que eram regularizados, perderam seus empregos. E aqueles que são irregulares, que não têm a documentação, eles acabaram perdendo seu emprego também, porque eles trabalham de formas informais, sendo ambulante, vendendo doces, vendendo roupas, tênis, entre outras coisas. E com o estouro dessa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos. Os imigrantes foram as vítimas, né, assim, muito grandes dessa pandemia, acabando com que muitos imigrantes não tivessem fonte de renda porque não tinham o que vender. Se eu não tenho o que vender, se eu não tenho como trabalhar, eu não tenho renda, eu não tenho como me sustentar. E muitos imigrantes ficaram à mercê de doações, de instituições de caridade, de pessoas, né, de templos religiosos, entre outros. Bom, agora eu vou falar, e com isso entra a questão do auxílio emergencial. Com o auxílio, com a falta de emprego,
na queda de renda das pessoas, o governo federal destinou às pessoas o auxílio emergencial. Porém, isso não foi tão fácil para os imigrantes, principalmente aqueles que vivem aqui de forma irregular. Porque para ter o auxílio emergencial você precisa ter os documentos, e se você não tem os documentos não tem como ter o auxílio emergencial. Foram pouquíssimas pessoas que conseguiram obter o auxílio emergencial aí de R$600, mas muitos se queixaram pelo fato de não terem conseguido o auxílio emergencial. E com essa pandemia veio algo que é recorrente sempre, que é o preconceito. Como o vírus, a gente sabe que veio da China, gerou preconceito para essas pessoas que são de origem asiática, falando que a culpa era deles e que não sei o que lá, e que era pra ir embora do país e não sei o que lá, e ficava com medo de chegar perto. Querendo ou não, isso também é preconceito, galera. E diversas outras consequências dessa pandemia aconteceu com os imigrantes, não só com os imigrantes, mas também com todos nós, infelizmente. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau a todos.